Isso também. Então, a primeira coisa é entender, depois se expressar adequadamente. No momento certo. No momento certo, no contexto certo, socialmente corretamente também. Isso é interessante. Tem um exemplo, tem uma dificuldade muito grande para o brasileiro. O português tem muitas palavras do latim, você sabe. Certo. O inglês também. Só que normalmente uma palavra de origem latina soa muito formal para nós. Então, um exemplo, eu estou irritado, irritated. Perfeito. Agora, se alguém fala, I'm irritated, soa um pouco formal. Formal demais. Mas sabe o que falaria, nesse caso, informalmente? I'm pissed. I'm pissed. I'm pissed. Que se for traduzir não tem nada a ver, né? Pois é, quer dizer, isso é uma coisa interessante. Muitas vezes perde a vulgaridade. Exatamente. Digamos, porque é uma palavra que tem outro sentido. E você acha mais... que isso aconteceu de um tempo para cá? Ou essa expressão, por exemplo, e esse tipo de expressão já era utilizado antigamente? Interessante. A questão, por exemplo, de palavras tabu, isso. Ou palavras mais picantes, digamos. Os palavrões, né? Palavrões e tal. Essa mudança foi muito recente e muito radical. Tá? Meu pai, por exemplo, jamais teria falado uma palavra como peixe. Hoje em dia todo mundo fala naturalmente. Quer dizer, I'm pissed, quer dizer, eu estou pé da vida, mas tem o significado de mijar, né, que é um pouco feio. Né, Deixa eu perguntar uma que a Kênia está perguntando, não sei se existe isso, mas... It's triple tumpa time. Que isso? Que isso? Ela que está perguntando. Está perguntando para mim? Uma vez li um texto contendo uma expressão que não consegui compreender. O que quer dizer? It's triple tumpa time. Ainda bem que você leu outra vez, né, Gus? Senão eu ia dizer que eu que não estou conseguindo ler. Olha, é interessante tumpa, isso. Tumpa, com TH. Eu não sei, nunca ouvi essa expressão. Fora de fora de contexto também se você é muito descobrir, difícil. Conta pra gente também. Agora, deixa eu dar uma dica bem legal. Isso é importante para quem está assistindo a gente. Existem muitas expressões e gírias que as pessoas inventam, né? Principalmente na música, essas músicas de rock e tal. Então, volta e meia tem professor perguntando para mim, Milene, o que significa? Não sei, nunca ouvi falar. Não é? E não são exatamente gírias normais, universais. Quer dizer, se eu não entendo, pode até ser que seja... nem sempre. Se for, por exemplo, uma gíria de Chicago, né, que uma banda de Chicago botou lá numa música, e eu não entendo, entendeu? Então, cuidado com isso. Agora, dica legal é a seguinte, você sabe que hoje em dia, acho que estamos falando de portal do leitor, tem dicionários sensacionais, que antigamente era uma coisa interessante. Os lexicógrafos, até metade do século passado, recusaram a colocar gírias no dicionário. Eles se recusaram. Se recusaram. É até interessante, eu pesquisei isso, é um pouco chocante também. Nunca colocou uma palavra como piss, por exemplo, que eu acabei de falar, mas colocaram nigga, que é racista, ofensiva, extremamente ofensiva. Que não tem como utilizar corretamente. Pois é. Quer dizer, não, essa palavra deve ser banida. Deveria ser abolida. Exatamente. Só que não colocaram. Só que hoje em dia, tem várias, eu posso até falar, inclusive, dar umas dicas, porque tem essas editoras internacionais estão pesquisando com o uso da internet, também a tecnologia é sensacional. Sem nenhuma ordem de preferência, mas eu gostaria de indicar, pelo menos 5, deixa eu ver. Tem o dicionário da editora Cambridge, da Oxford, da Longman, da Collins, e acho que tem mais um que eu esqueci, peraí. Macmillan, muito legal também. Esses 5 dicionários, principalmente, são dicionários preparados para não nativos. Então, tem uma explicação simples, tem um exemplo de como você usa, tem uma explicação. E esses dicionários, muitas vezes, tem um CD-ROM, né, que você pode colocar no computador, e você pode atualizar gratuitamente. Quer dizer, são ferramentas espetaculares, que até pouco tempo não existiam. Né? Não são muito caros, não são muito caros também. Quer dizer, eu diria essencial. Então a dica é a seguinte: você vem com uma frase assim, como é? Tumpa tumpa. It's triple tumpa time. Se está num desses dicionários, pode usar. Se não está, cuidado. Aliás, tem uma pergunta do Daniel que ele já 15 vezes mandou, então eu vou perguntar, coitado. Olha, Jack, antes disso, tem tanta pergunta que nós vamos ter que combinar
de pôr tudo lá no portal, você entrar e ir respondendo, porque é impossível, e vir mais uma vez aqui, viu, Jeff? Mais uma vez, com muito prazer. O Daniel está perguntando se usa mais gírias no British ou no American? No American English. Eu pessoalmente ou no geral? No geral. Boa pergunta. Na verdade, existem muitas gírias especificamente britânicas e muitas gírias especificamente americanas, né? Como tem também gírias australianos, né? Da Nova Zelândia, de outros países da língua inglesa. Agora, um comentário que eu acho muito importante para quem está aprendendo. A diferença entre inglês britânico e americano é cada dia menos. Então, tem uma coisa interessante, quer dizer, 10, 20 anos atrás tinha muita diferença. Fora um pouco de gramática e a pronúncia continua diferente, mas o que acontece? Nos últimos 20 anos, por exemplo, muitos britânicos já foram para os Estados Unidos, né? A maioria já foi para a Disney, não é? Quer dizer, é barato. Antigamente era tão caro, né? Na época, quando eu era criança, por exemplo, a minha avó foi para os Estados Unidos de barco e nunca mais voltou, de navio, né? Naquela época, quem foi para os Estados Unidos não volta mais. Mas hoje tem essa troca, tanto os britânicos indo para os Estados Unidos, os americanos visitando a Inglaterra. E outra coisa, nós temos muita coisa que vem de Hollywood, dos filmes, da televisão americana, como eles também têm. Então, é uma comparação interessante, ou seja, existem gírias... eu dei aquela palavra dude, né, que é cara. Eu não uso, porque não faz parte do meu vocabulário ativo. Soa esquisito, eu, britânico, falar dude, né? Mas eu conheço, entendo perfeitamente. Como todo americano conhece a palavra bloke, mas também não usa. Não utiliza. Interessante isso, né? Falando de português, por exemplo, em Portugal... eles têm boa noção das gírias, das expressões especificamente brasileiras, por causa das novelas. E nós não temos aqui. É verdade. Quando é que a gente assiste um programa de Portugal na televisão? Nunca, né? Ou raramente. A não ser que assista a televisão portuguesa na net, né? Mas, sei, só na net, assim, mas fora isso é muito complicado. Então não tem muita diferença. E quando tem, normalmente a pessoa que já viajou, tem uma certa cultura, sabe, né? Pode não usar, mas sabe o significado dessas gírias. Se bobear, tem mais diferença entre o português falado em alguns estados do Brasil do que... Com certeza. Né? Mas isso é gíria também. Isso é totalmente claro, gíria. Gauchês, bainês é uma gíria geográfica, regional. Tem os dicionários, né? Sim. Quando você vai para Salvador, Sim, tem os dicionários no aeroporto lá, o baianês. Tem. Quando você chegar no sul, tem o gauchês. Exatamente. E mudando um pouco agora, o rumo da conversa, fala um pouco também sobre uma outra parte que é muito importante, que é o seu trabalho relacionado ao mundo dos negócios. Ou seja, conta um pouco para o pessoal que está nos assistindo, como que você auxilia e ajuda os executivos que já sabem falar inglês, mas que precisam dominar um pouco mais, porque a profissão pede algumas coisas específicas. Legal. Bom, especificamente sobre gírias ou expressões, também tem dentro do mundo de negócios. Né? É verdade. É interessante. Aliás, eu estava numa apresentação outro dia, toda a plateia, executivos, altos executivos, presidente, vice-presidente, diretor, todos com inglês fluente. Tá? E chegou no palco um amigo meu que é CEO, né, que é o presidente de uma multinacional, e a empresa está se estabelecendo aqui no Brasil, e ele chegou lá no palco e falou para todo mundo: "Our company has hit the ground running." Aí eu virei para trás, olhei todo mundo com aquela cara de conteúdo. Que isso? O que ele falou? Entendeu? Então, isso, por exemplo, é uma expressão muito usada no mundo dos negócios. A maioria, eu perguntei depois, o que você achou? Ele falou uma coisa de bater no chão, hit the ground, alguma coisa assim. Então, já quebrou a empresa? Na verdade, uma expressão que quer dizer exatamente o contrário. Quer dizer, está fazendo muito sucesso. Então, existem essas expressões. Agora, fora a linguagem, eu tenho vários trabalhos que eu acho muito interessante sobre a diversidade cultural e a língua inglesa. Porque não é só o conteúdo, a palavra ou a expressão. Não só o que é dito. Exatamente. Existe a comunicação verbal e não verbal. Isso. Né?